quórum regimental, damos início a essa nossa sessão. É uma sessão inicial especial, a convite do vereador Quito Maestre e também da bancada oposicionista dessa casa. Concedemos, então, a palavra ao Fabiano Amorim, administrador do Hospital Arquidiocesano Consul Carlos Renault, famoso Hospital da Zambuja, por até 20 minutos. Convido para que eu possa usar a tribuna desta casa. Boa tarde a todos. Trouxe algumas informações de atendimento para os senhores e depois a gente vai comentar algumas coisas com relação ao hospital, o que a gente está fazendo, o que estamos pensando para isso. Poderia passar a apresentação, por gentileza? Pode passar. Esse aqui é o número de atendimentos que a gente teve no último semestre no pronto-socorro do Hospital de Azambuja. Tá? A gente está caindo um pouco o movimento, né? É uma época onde a gente tem um pouco de queda, mas sempre ficamos entre 5 e 6 mil atendimentos mensais. Tá? Esse é o volume que a gente tem no último semestre. Pode passar outro. Esse aqui, a gente abriu um novo ambulatório, que é um ambulatório onde a gente tem de particulares e convênios. A gente tem esse ambulatório aberto há 3 meses somente. Outubro está fechando o 4º mês. Ele é um ambulatório, ele funciona das 7h30 da manhã até as 9h30 da noite, de segunda a sexta-feira, certo? A questão desse novo ambulatório. Nós entendemos, né, e conversamos com as pessoas e a diretoria, o padre e a diretoria, que o SUS tem 24 ou 25 ambulatórios espalhados pela cidade, que são as unidades básicas de saúde. O pessoal que tem convênio e particular só tem o consultório dos médicos. E às vezes você está com uma dor nas costas, está com uma má ingestão, está com episódios de vômito, e você tem que ficar ligando para o consultório dos médicos para ver quem tem a hora disponível. E é difícil você encontrar um horário disponível para isso, né? E quem tem pelo SUS, ele automaticamente vai em alguma unidade básica de saúde. Então, o SUS tem melhor assistência e melhor cobertura do que os convênios com relação a isso. Sentindo essa necessidade, nós conversamos e colocamos esse ambulatório lá para o atendimento desses pacientes, das 7h30 às 9h30 da noite, como se fosse as unidades básicas de saúde e a policlínica, que fica até às 10 da noite, a gente fica até às 9h30, então começamos às 7h30, vai até às 9h30 da noite, onde nós atendemos pacientes particulares e convênios. Tá? A gente teve somente segunda, sexta e feriado a gente não atende. Então, no 3º mês, deu 374 atendimentos. Pode passar. Esse aqui é o volume de atendimento por tipo da gente. Tá? Então, pronto-socorro, nos últimos 6 meses. O externo, o que é o externo para a gente? Para a gente, o externo é o pessoal que vai fazer algum exame de imagem ambulatorial. Certo? A gente atende, em média, 3 mil pessoas por mês fazendo exames ambulatoriais lá dentro do nosso hospital. Internados é o volume de pacientes que ficam internados, tá? Não significa, a nossa média está em torno de 950, 995, já chegamos a 1018. Isso aconteceu também por 2 fatores, esse aumento de média de 800 para chegamos muito perto de 1000, tá? Que a gente tomou 2 atitudes. Uma é o ambulatório que está aberto e segunda, a gente começou a fazer cirurgia de mutirão do SUS, certo? Depois eu vou apresentar o volume de cirurgias que a gente faz. Então a gente faz cirurgia pediátrica, hérnia, vesícula, cirurgia geral, cirurgia de urologia, a gente acaba fazendo lá dentro também, e alguma coisa de ginecologia também. Tá? E ambulatório, para a gente, é o ambulatório que é feito de ortopedia, o ambulatório novo, e alguns atendimentos que a gente relaciona como ambulatório, retorno de cirurgia, essas coisas que a gente acaba atendendo como ambulatório. Então, são as 4 diretrizes que a gente tem no hospital. Atendimentos cancelados, a gente procura saber todos os atendimentos cancelados que a gente tem no hospital. Então, a gente veio reduzindo nos últimos meses. O porquê que foi cancelado o atendimento no pronto-socorro, por que foi cancelado. Tá? Então, a gente tem um acompanhamento disso também. Pode passar.
Aqui, nos 3 últimos meses, né, o que foi que aconteceu? Então, o paciente desistiu, erro de digitação, o paciente evadiu-se, aquele que fez a ficha, que na hora de chamar, o paciente não estava lá, né, atendimento duplicado, foi registrado duplicado, 43 no primeiro mês ali não informado, o paciente reagendado, né, que a gente tem, e atendimento de testes, né, que a gente está fazendo, às vezes, atendimento, a gente quer testar o sistema, a gente acaba fazendo e depois cancela o atendimento. Tá? A taxa de ocupação do hospital. Nós temos lá subdividido em ala nova, que a gente chama de a clínica particulares e convênios, nossa, clínica cirúrgica, clínica médica, a neuro, a pediatria, a maternidade e a UTI nossa. A nossa UTI no último mês, taxa de ocupação dela 96%, a média em torno de 89%. A maternidade nossa, a gente tem uma taxa de ocupação média de 51%. Tá? A gente aderiu à Rede Cegonha, queremos colocar o UTI neonatal e com certeza absoluta isso vai subir também. Pediatria, em torno de 40%, 43%, a média de ocupação da pediatria nossa. A neuro, em torno de 45%, 50%. A clínica médica é a clínica mais ocupada que a gente tem, em torno de 78%, 80% a média. A clínica cirúrgica, a gente estava com uma média de 35%, 39%, depois de a gente fazer cirurgias de mutirão do SUS, ela acabou aumentando isso. E a gente tem que manter esse nível acima de 60%, essa é a preocupação nossa. Só que houve uma mudança de legislação e o Estado e o governo federal ainda não se entenderam bem com relação ao pagamento dessas cirurgias de mutirão, e a gente tem lá desde o mês de junho para receber no governo do Estado. E a gente dificulta muito porque os profissionais médicos querem receber no mês seguinte ou 2 meses depois, e quando fica 3 meses para receber 4, eles não querem fazer mais cirurgias porque vai ficar muito para eles receberem e eles querem o giro deles também. E a ala nova, que é a ala de convênio particular, a gente tem uma grande dificuldade porque no centro cirúrgico nosso, nós não temos uma ala para cirurgia ambulatorial. Tá? Então, esse índice de ocupação é um índice baixo, mas, na verdade, ele é bem maior que isso, porque as pessoas que entram de manhã e às 7, 8 horas da noite, o médico dá alta, então não gera uma diária, né? Cirurgias de vasculares, cirurgias de cirurgia plástica, algumas coisas de ortopedia, eles fazem de manhã à tarde e já estão liberando o paciente. E a gente coloca ela na ala nova porque a gente não tem uma sala de recuperação adequada dentro do nosso centro cirúrgico. Então, não dá de deixar o paciente confortável, o familiar no lado dele confortável, então a gente prefere colocar no quarto. Tá? Esse é o valor médio da IH do SUS, tá? Que nós geramos, não é o que nós recebemos. Tá? Esse é o valor médio que nós geramos. O valor que a gente recebe em média é R$680. A gente está numa média maior agora, nossa está em torno de R$740, R$750. Tá? Mas a gente recebe 680 em média do SUS cada internação hoje. Cirurgias realizadas, tá? Então no Hospital de Azambuja, a gente, quando começamos, o nosso limite de cirurgia era em torno de 380 a 400 cirurgias, hoje nós estamos chegando a 600 cirurgias por mês. Tá? Nosso objetivo é chegarmos a 800 cirurgias. Com o centro cirúrgico novo, hoje a gente tem 5 salas, 6 com uma reserva e uma sala de parto. A gente está querendo todo o projeto de centro cirúrgico, a gente tem 8 salas de cirurgia. Hoje as salas que a gente tem lá a gente é considerado pela vigilância sala de porte médio, tá? Porque na época que foi construído em 1992, 93, a gente não tinha a quantidade de equipamentos que tem hoje dentro da sala cirúrgica. Não tinha arco cirúrgico, não tinha torre de vídeo, não tinha N equipamentos lá dentro. Microscópio cirúrgico não era tão grande quanto a gente tem hoje, que é muito eletrônico, então são equipamentos grandes. E na época não eram salas grandes porque não existia esse tipo de equipamento. Então a gente acaba botando o equipamento na sala para fazer cirurgia e depois retirando o equipamento da sala. E isso hoje não é recomendado, porque esse transporte de entrar e sair de sala pode bater, e são equipamentos muito sensíveis e a manutenção é muito cara, então o ideal é ficar dentro das salas. Tá? Nós temos projetado inclusive salas para maior tamanho, que são salas de transplante cardíaco. Tá? Então a gente já quer deixar o hospital preparado para salas que cheguem até um grande porte de cirurgia, cirurgias de 8 horas, porque a gente faz neurocirurgia hoje também, cirurgias às vezes 5, 6, 7 horas de cirurgia, então a gente tem que deixar um porte bem grande nas cirurgias. Esse é o volume que a gente tem hoje. Pode passar. Nascimentos, tá? Média de nascimentos no mês. Agosto foi o nosso recorde, 161 nascimentos no Hospital de Azambuja. Em 2013, a nossa média estava em torno de 105 nascimentos.
em torno de 100 a 105 nascimentos mês, tá? A gente tinha lá. Então, nós subimos mais ou menos 35 do segundo semestre de 2013 até agora, a gente subiu em média de 35% a 40% o volume de nascimentos dentro do Hospital de Azambuja. O porquê disso tudo? A população aumentou, é claro, é uma das questões que a gente tem, mas também nós temos uma segurança ao paciente. Nós temos obstetra de plantão 24 horas por dia, então o que acontece? Às vezes o obstetra da paciente está viajando, o obstetra não está na cidade, a mulher liga para ele e diz, olha, eu estou com problema, estou com sangramento, tá? Ele encaminha o Hospital de Azambuja, ele encaminha o paciente ao Hospital de Azambuja, porque lá nós temos o obstetra de plantão, o pediatra de plantão e o anestesista de plantão. Então se tiver qualquer intercorrência, nós temos todo o suporte a isso. Inclusive, no mês de agosto, o nascimento de 161 crianças, nós chegamos a manter 6 crianças em transferência dentro do nosso hospital, em incubadoras, tá? Que nasceram prematuras com baixo peso, só que não tinham problema nenhum com referência à sua saúde, só foi baixo peso, precisavam de pouco suporte, tá? Então a gente não transferiu os pacientes e deixamos os pacientes aqui, e tratamos os pacientes chegaram a ficar até um mês internado com a gente lá e a mãe também com a gente. Até porque tem casos que precisamos transferir, mas tem casos que nós conseguimos resolver na nossa área e também fica muito melhor para a família, né? A família consegue ficar com o seu neném aqui todos os dias, consegue acompanhar, o pai consegue vir ver. Você transferindo essa criança, a mãe fica, né, acompanhando a criança, mas o pai não tem muita ida, os avós, isso tudo a gente tem que ver uma parte de humanização. Então a gente consegue dar um excelente suporte, que a gente tem isso, o nosso berçário é bem construído, bem dimensionado, temos incubadoras novas, temos berços aquecidos novos, então a gente consegue manter o pessoal lá. Grande parte disso doado pelas mãos que se doam, tá? Que é o pessoal que faz a parte de caridade, é uma equipe de senhoras que trabalham em prol do hospital. Então, grande parte desses equipamentos foram doados por elas. Tá? Essa quantidade de óbitos que a gente teve dentro do hospital, pessoas que faleceram em decorrência das suas enfermidades dentro do hospital também, nesse período. Tá? Centro de imagem. A gente chegou a fazer 6.130 exames dentro do centro de imagem. Tá? Nosso centro de imagem hoje faz em média de 5.400 a 5.600 exames de imagem. A nossa média anterior era 3.000 exames de imagem. Tá? Nós compramos uma ressonância magnética, que a gente faz em torno de 200, 250 exames por mês. A nossa tomografia, nós compramos no começo do ano, nós temos uma tomografia Siemens de 2 canais. No começo, em agosto do ano passado, a ampola dela queimou. A gente comprou uma ampola nova e, infelizmente, a garantia é 3 meses, no 5º mês ela queimou novamente. Tá? Então, nós decidimos em comprar um aparelho novo, até porque esse aparelho já estava há quase 10 anos na casa. Então, tecnologia totalmente diferenciada, com formação 3D, de formação óssea. Então, o neurocirurgião pode programar muito melhor essa cirurgia, o ortopedista também. A gente só não faz a parte cardíaca, certo? Que é a parte de calcificação cardíaca nesse aparelho. Mas o volume desses exames de 800 a 900 exames por mês, isso representaria 10 a 15 exames a mais. E o custo do aparelho seria praticamente o dobro, o custo do aparelho. Então, não é viável a isso. No nosso centro de imagem também, a gente faz todo o estadiamento de câncer da região, certo? Então, todos os pacientes que são atendidos no Santo Antônio, tá, que fazem tratamento de câncer lá, todo o estadiamento do câncer, do pós-cirurgia, pré-cirurgia e acompanhamento, ele é feito dentro do Hospital de Azambuja. Os pacientes são transferidos para cá, a gente chega a fazer em torno de 300 tomografias por mês de pacientes que vêm transferidos para cá. De Blumenau chega a vir micro-ônibus para cá, a gente atende 20 a 25 pacientes numa manhã para resolver e fazer os exames deles. Então a gente está cada vez mais se certificando e criando qualidade, e essa qualidade está sendo referência para a região. Essa aqui é o último despacho que a gente teve, que o Hospital de Azambuja, a grande dívida dele é com a Receita Federal, né, e INSS. Nós tínhamos quase 18 milhões de reais de dívida, tá? Hoje corrigido, daria mais que isso. A lei, em 2013, a lei 12.834, ela deu uma possibilidade de a gente fazer uma adesão que a gente chama o ProSUS.
Tá? O que é esse ProSUS? Na verdade, a gente oferece mais serviços ao SUS, tá? Aumenta a quantidade de serviços ao SUS, eles dão uma moratória para a gente de 15 anos, para a gente não pagar os impostos que devemos ao passado, mas na obrigação a gente tem que pagar os impostos atuais, em dia, certo? E damos a liberdade também de qualquer coisa que não estiver dentro do plano, o Ministério da Saúde intervir no hospital. Certo? Esse documento foi assinado e foi encaminhado ao Ministério da Saúde. Em outubro de 2013 saiu essa lei, em abril de 2014 saiu a portaria 535 do Ministério da Saúde e em fevereiro já de 2014 saiu a normativa conjunta da Receita Federal dizendo como é que ia funcionar isso também. Então nós tivemos que montar um projeto de viabilidade do hospital, de crescimento do hospital e de atendimento ao SUS, de maior atendimento ao SUS. A gente fez isso. Realmente olharam todo o projeto de cima a baixo, porque tinha 2, 3 coisas que a gente achava que eles iam questionar e realmente questionaram. Se fossem técnicos que vissem o documento, eles iriam questionar e realmente questionaram. A gente teve que justificar, tá, essa questão. E dia 1º de dezembro a gente recebeu do Ministério da Saúde a indicação que a gente poderia aderir ao ProSUS, porque todas as coisas referentes ao Ministério estavam sendo cumpridas. Desse momento em diante, a gente começou a fazer as coisas da Receita Federal, encaminhamos a Receita Federal dia 25 de fevereiro de 2015. E nós estávamos esperando o pronunciamento do procurador da Fazenda, que ele emitiu dia 27 de agosto de 2015, tá? E chegou nas nossas mãos no início de outubro. Então, isso significa que, provavelmente, mais um mês, o Hospital de Azambuja vai ter as CNDs, tá? Positiva com efeito negativo, ou seja, nós estamos devendo a receita, mas ela dá a base negativa para a gente. Onde a gente já tem alocado pelas portarias que a gente entrou no Ministério da Saúde, 6,5 milhões de reais para buscar para investir no hospital. 300 mil para 3 leitos de UTI, 3 milhões de reais vai ser a reforma de centro cirúrgico, equipamento de centro cirúrgico, mais 3,5 milhões para a construção da UTI neonatal e reforma do centro obstétrico. Tá? E isso a gente já encaminhou, está no CNPJ do hospital e a gente está esperando as CNDs para isso. Os projetos de centro cirúrgico e UTI já estão aprovados na Vigilância Sanitária do Estado. Tá? O projeto de UTI neonatal e centro obstétrico, novo, conforme a RDC que coloque na rede Cegonha, ela está sob aprovação ainda do Estado. A gente já veio, já voltou, a gente já está lidando com isso há uns 8 a 9 meses com o governo do Estado. E também a gente pediu a liberação, também a gente já colocou o projeto lá para trazer uma hemodinâmica para o Hospital de Azambuja. Certo? Então esse projeto também está lá. Nós já solicitamos ao governo do Estado, em duas posições já, 2 milhões de reais para auxílio na reforma ainda do centro cirúrgico. Os 3 milhões não vão ser o suficiente, até porque a gente vai aumentar em 800 metros quadrados a nossa área, e inclusive dar aquela área decente para as pessoas que fazem cirurgia de ambulatorial fazerem, ficar com seus acompanhantes e depois saírem do hospital. Também a gente tem 12 leitos nessa metodologia, até com o avanço da medicina que a gente tem, grande parte das coisas que ficavam internadas hoje não ficam mais internadas, são procedimentos, e está correto, porque quanto menos tempo em área hospitalar, menor chance de infecção dentro do hospital. Então, nós tivemos, nesse período de 2013 até agora, nós investimos no Hospital de Azambuja, com todas as aquisições, todas que temos, 5 milhões de reais. Nós já investimos. Desses 5 milhões de reais, 2 milhões e 300 mil a gente tem de financiamento. Tá? Sobre os equipamentos, sobre a tomografia que a gente comprou, sobre o arco cirúrgico, tudo isso, que com certeza absoluta, aprovada a diretoria, a gente está pagando eles sem nenhum problema nenhum. Então a gente está crescendo, está colocando mais 2 milhões e 700 mil foram de dinheiro da casa já. Tá? O Hospital de Azambuja, ele está com as contas dele em dia, nós pagamos todos os médicos que devíamos a eles, 1 milhão e 300 mil reais, a gente não deve mais nada a médico. Pagamos tudo em dia, folha de pagamento em dia, a previsão do 13º está certinha. Tá? A gente tem ainda algumas dificuldades. Né? A gente já soube que o Ministério provavelmente no mês de dezembro não vai repassar o recurso que deveria repassar. Tá? Ano passado ele já fez isso, ele depositou 70% da produção de novembro, né, e deixou 30% para o mês de janeiro. Tá? E a gente tem as continhas nossas em dia, e isso nos atrapalha, porque
mesmo que eles creditem o dinheiro dia 5 de janeiro para a prefeitura tem que fechar o balanço dela do ano anterior, tem que fazer tudo isso para depois gerar novas ordens de compra, para depois repassar o dinheiro. Então o dinheiro acaba caindo no caixa do hospital lá pelo dia 20, 22 de janeiro do ano seguinte. E isso dificulta para a gente tem que conversar com os médicos, vamos atrasar um pouco o pagamento, tudo isso acaba acontecendo dessa maneira. Outra questão também que a gente está conversando é cirurgias de câncer. Tá? Nós já solicitamos, de acordo com a estatística apresentada pelo governo do Estado, nós temos na região de Blumenau 1.300.000 habitantes, que compõem todos os municípios. Estatisticamente, são 1.600 casos de câncer novos por ano que tem que ser feitos cirurgias. Tá? E o Santo Antônio consegue fazer 650. O Santa Isabel consegue fazer 400. Então, estão 500 casos de cirurgias, excetuando já câncer de pele, que câncer de pele não entra na estatística, tá? Que tem que ser feita cirurgia. Nós, na Zambuja, acabamos fazendo muitas dessas cirurgias, porque o paciente chega lá em estado ruim, com sangramento alto, com caso de emergência, e a gente acaba fazendo essas cirurgias também. Às vezes por pedido, porque esse ano teve um caso de câncer de estômago que já estava há 4 meses esperando, e câncer de estômago é muito rápido, você tem que operar muito rápido, teria que operar mais 2 vezes, a gente acabou fazendo dentro do Hospital de Azambuja. Mas isso a gente faz e acaba não recebendo, mesmo na tabela SUS, por exemplo, um câncer de tireoide que a gente recebe sem ser de câncer, a gente, num código de tabela sem ser câncer, a gente recebe R$ 1.200, passando para câncer a gente recebe R$ 3.800. Né? Uma cirurgia de estômago dessa, que estaria hoje pelo SUS em torno de R$ 3.000, a gente receberia R$ 12.000 numa cirurgia de câncer dessa. Então, por isso que a gente pediu habilitação, porque nós estamos fazendo. E na região tem que ter alguém que faça. E o único hospital, além de Santa Isabel e Santo Antônio, que tem centro cirúrgico do porte que se necessita e apoio de UTI, é o Hospital Zambuja. Nenhum outro hospital da região tem. Tá? O Hospital de Timbó pediu, mas eles têm 8 salas cirúrgicas, mas não tem UTI. Como é que você vai fazer cirurgia de câncer sem suporte de UTI? Você não tem como fazê-lo. Tá? E a gente já encaminhou toda a documentação, está no governo do Estado para a gente fazer isso. Tá? Então a gente solicitou isso também. Solicitamos ao Estado também mais cirurgias de mutirão, isso comentei com vocês. A cirurgia pediátrica não tem mais fila em Brusque, vesícula, hérnia, a pessoa em 30 dias a gente está operando. Quer dizer, isso a gente acabou com essa fila em Brusque. Urologia a gente está mexendo também em alguma coisa agora. A gente está vendo agora alguma coisa de ginecologia para colocar também. Então, isso tudo a gente está cada vez mais criando movimento para o Hospital de Azambuja. A gente precisa criar movimento e a nossa ocupação tem que ficar em torno de 70% a 75%, que nós não temos hoje. A outra dificuldade que nós temos também é que o volume de IH que nós temos na região, a gente tem 536 internações mês. Só que esse número foi feito, a última avaliação foi feita pelo Estado em 2009. Certo? Só que em 2009 nós tínhamos 100 mil habitantes na região. Em 2015 nós temos 150 mil habitantes na região. Então são 6 anos de diferença, onde tivemos um crescimento de 50% e o número de internações que a gente tem é o mesmo desde 2009. Então o Estado deveria estar fazendo essa reavaliação, né? E o Ministério como um todo deveria estar fazendo essa avaliação. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos um índice de imigração muito alto. Né? Então muita gente veio de outros estados para cá. E esse dinheiro está indo para esses estados. Né? Então, eles consideram que essa população ainda está nesse estado. E não está mais, está em Brusque. Então, esse dinheiro fica lá. O governo municipal, o governo estadual, não usou, ficou no caixa deles. E a gente tem essa dificuldade aqui também. Então, a gente está conversando isso com o Estado também. É para sair isso até final do ano. Duvido que saia, mas é para sair isso também. De minha parte, seria isso. Senhores, não sei se eles têm algum questionamento, alguma questão que queriam conversar. E eu estou à disposição de vocês. Obrigado, Fabiano. Então, eu deixo livre a palavra aos vereadores por até 3 minutos para fazer os questionamentos. Vereador Dejair, pode começar? Vamos fazer os questionamentos aqui do microfone. O Fabiano não precisa sair do... Pode ser? Pode ser. Então. Presidente, senhores vereadores, quero agradecer primeiramente a presença aqui do Fabiano Amorim, que é o administrador do Hospital Zambuja. Pelo que ele demonstrou aí, realmente está fazendo um ótimo trabalho. Eu só tenho uma dúvida, porque na hora da apresentação eu não entendi, porque ali diz o seguinte: bom, primeiro uma notícia boa que o senhor apresentou ali, que é a melhor, na minha opinião,
é que parece que o número de atendimentos baixou, então eu acho que a crise também está atingindo o número de pacientes. Pela primeira vez eu vejo isso aí. Obrigado. Agora, Obrigado. eu não entendi ali, Fabiano, talvez pela interpretação minha, né? Ali diz o seguinte, número de internos, em torno de 1.000 internações mensal. E a taxa de ocupação, em média, 55%, a média. Então, a minha pergunta seria, primeiro, em cima disso aí, na realidade, qual é o número de leitos, assim, vamos dizer assim? Porque número de internos em torno de 1.000 mensal e a taxa de ocupação em torno de 55 em média. Para mim é confuso isso aí. Mas a pergunta talvez mais relevante, que eu inclusive já lhe fiz pessoalmente, mas era bom que você colocasse aqui, por que ainda o Hospital de Azambuja ele não é credenciado para fazer cirurgias de média e alta complexidade? O que ainda está faltando? Porque eu acho que esse é o grande problema da nossa população hoje. Muito obrigado pela oportunidade, inclusive, de fazer essas perguntas e agradeço muito por ter vindo aqui hoje. Dejair, Fabiano, só vamos fazer aquele bloco de 3 perguntas. Mais algum vereador gostaria de fazer questionamento? Vereador Quito, pode ser? Fabiano, para te entender a dinâmica, a gente sempre pega 3 vereadores, faz o questionamento, daí responde os 3, depois para dar uma... Agradecer primeiramente por estar aqui, né, Fabiano, a gente pediu a tua presença e eu sou um defensor muito grande do Hospital de Azambuja, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho mais desse projeto da ecodinâmica, né, a complexidade disso também, para que a gente pudesse ter mais firmeza quando for falar também. Certo. Vereadora Marli, daí nós encerramos esse primeiro bloco. Parabéns, Fabiano, pela a tua gestão à frente do hospital e por todo o trabalho, por todo o avanço que o hospital Obrigado. teve. Sem dúvida, isso para o município e para a região é fantástico. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da questão da cirurgia para o tratamento de câncer. Eu sei que já foi solicitado, mas assim, para fazer todo o tratamento, não só a parte das cirurgias, e o tratamento completo. Isso é algo assim impossível? A médio ou a longo prazo é possível? Que tu pudesse falar um pouquinho nessa questão para a gente. Obrigada. De nada. Respondendo o vereador Jair Machado, primeiramente, tá? Eu tenho 1.008 internados. Tá? Eu tenho capacidade de fazer no Hospital de Azambuja 4.530 diárias mês. Certo? Eu estou fazendo hoje 2.510 diárias. Isso significa que eu tenho capacidade de deixar mais tempo gente internada. Certo? Então, eu tenho condições de internar mais pessoas, porque cada pessoa daquela ali fica em média 2 dias internado. Por exemplo, um caso cirúrgico pequeno, uma vesícula faz hoje e vai embora amanhã, é um dia de internado. O clínico de pneumonia fica 6 dias internado. Às vezes o clínico fica 2 dias internado e continua o tratamento em casa. Então, isso tudo se leva em considerações o número de internado e o número de dias de internado. Então, a minha média de internação é 2,5 dias por paciente. Tá? Clínico, cirúrgico, por exemplo, parto normal, tá? Se ganhar de manhã, no outro dia de manhã está indo embora. Cesariana, 2 dias saindo embora. Às vezes 1 dia e meio, depende do obstetra, depende da condição da mãe, da criança. Então, essa é a condição. Então, a gente tem capacidade de aumentar isso. Tá? Nós não estamos fazendo cirurgia de alta complexidade em Brusque, porque, de acordo com normativas do SUS, a gente tem que ter a demanda. Tá? E essa demanda hoje está alocada em algumas regiões. Vou dar o caso para o senhor. Ortopedia, quem faz para a gente, para a região aqui de Brusque, é o Marieta. Neurocirurgia é o Celso Ramos. Neurocirurgia pediátrica é o Joana de Guzmão. A parte de cardiologia, quem faz aqui é o Instituto do Coração em São José. A parte vascular, quem faz é a Blumenau. Então, o SUS tem uma rede. Quando você passa o limite, a gente transfere o paciente para aquela rede. Então, você tem que ter demanda para aquilo. Você tem que ter uma demanda calculada para o SUS aquilo. Porque se o SUS abrir para todos os hospitais fazerem o que querem, para todas, já não tem recurso suficiente para isso. E se abrir para todo, tem algumas questões que têm que ser colocadas. Primeiro, os equipamentos são muito caros. Né? Então, você manter
todos os hospitais que queiram fazer alta complexidade, o custo de equipamento, isso, e o custo de gente pedindo dinheiro no Ministério, pedindo dinheiro nas coisas é muito grande. Você não tem recurso para isso tudo, né? E você tem que criar uma demanda. Não adianta você abrir um serviço onde você vai fazer 5 cirurgias por mês, né? Em primeiro lugar, o cirurgião não vai querer ficar, porque 5 cirurgias por mês ele não se mantém na cidade, né? Então o cirurgião não vai querer ficar, ele tem que operar todo dia, né? Então são essas questões todas que você tem que ver. A equipe não quer ficar, né? Por exemplo, a gente conseguiu trazer cirurgia de cabeça e pescoço para cá. Trouxe uma equipe, e para câncer isso é extremamente importante, que é um dos que mais se acumula e o que mais tem dificuldade. A gente tem 3 cirurgiões, certo? Um deles reside em Brusque, que a gente exigiu que residisse em Brusque, porque na intercorrência teria que residir em Brusque, mas é uma equipe que atende todo o litoral, tá? Porque eles atendem o Marieta, tem cirurgia em câncer, atende o Ruth, atende a gente, né? Então eles atendem o litoral, porque se os 3 cirurgiões fossem ficar num lugar só, não dava. Se um cirurgião desse vier para Brusque, ele faz uma cirurgia por semana. Quer dizer, uma cirurgia por semana não se mantém, né? Então você tem que ter equipe. É igual cirurgia cardíaca, tá? A cirurgia cardíaca, por exemplo, em Blumenau, é uma equipe que também opera em Florianópolis, no Caridade, certo? Porque se ele ficar só Blumenau, ele não tem cirurgia todos os dias. Quando começou a equipe lá, hoje tem uma equipe fixa em Blumenau, faz até transplante cardíaco. É o único hospital que pode fazer transplante cardíaco pelo SUS. E não SUS também. Acaba fazendo lá, mas todos os transplantes são SUS hoje pelo Brasil, pela legislação brasileira. Mas uma equipe dessa é muito cara. E você ter um cirurgião desse que você não tenha volume, ninguém quer ficar. Então, porque tu perde mão. Tu operar um coração por semana, tu perde mão. Tu operar um coração cada 15 dias, tu perde mão. Tu não tem habilidade. Então o cirurgião também tem que operar para dar isso. Então tudo isso tem que ser provado, certo? Junto ao Ministério, e a gente solicitar. Nós solicitamos a alta complexidade de ortopedia, a gente solicitou, foi recusado pela Secretaria do Estado, tá? Porque eles dizem que a gente não tem volume, certo? A gente tem um outro problema com relação à cardiologia, a hemodinâmica, que depois eu vou comentar também. É porque grande parte dos pacientes daqui são feitos aonde? Em Curitiba, certo? Não são feitos aqui. Então existe um caminho muito mais fácil, e os secretários de saúde descobriram. Esse caminho é que pegar, botar o paciente na ambulância e levar no Angelina Carão. Se resolve rapidinho, 2, 3 dias está resolvido. E lá no Angelina eles arranjam o endereço lá de Curitiba, eles arranjam tudo de lá e fazem lá. Aí não tem histórico aqui na região. Se pegar o número de infartado que a gente tem aqui na região toda, que tudo encaminha a Curitiba aqui, né, a nossa região toda, Nova Trento, São João, Brusque, Tijucas, todo mundo encaminha no Angelina Carão, nós temos um infarto a cada... Nós encaminhamos um cara para procedimento em Blumenau por mês. A gente pega X infartados por mês no Zambuja. Pegamos 10 infartados, mas um vai fazer aqui 9, acaba indo para o Angelina Carão fazendo. E a gente não tem estatística média. Aí quando o Ministério vai olhar, diz, não, tu tem um infartado por mês. Se tu quer montar uma hemodinâmica lá, se tu tem um infartado por mês, né? Então vou montar uma estrutura dessa, vou te liberar para fazer um infartado por mês. Então essas questões de estatística de Ministério são fundamentais para a gente ter. Até porque, como eu disse, o recurso é escasso e a gente tem que trabalhar com aquilo que tem. Não dá de liberar tudo assim, tá? A gente está montando, a gente quer montar a hemodinâmica e a gente tem trabalhos para isso, e a equipe vai ser uma equipe de fora, provavelmente, que vai atender aqui, certo? Porque hoje, na posição de infarto, a gente tem 2 metodologias a fazer. A primeira e a mais recomendada é você fazer intervenção hemodinâmica, fazer um cateterismo pós-infarto, até 6 horas recomendado, e se tu precisar, tu já faz intervenção ali, tu encaminha para cirurgia, se for um caso cirúrgico, ou você faz uma angioplastia, que é colocar o stent na pessoa ali dentro. É o mais recomendado, vamos dizer assim, é o padrão ouro do infarto, tá? Nós ainda tratamos aqui com medicação, certo? Para desobstruir as artérias, tá? Então a gente coloca medicação, então a pessoa tem infarto, então a gente coloca medicação. Só que assim, qual a diferença de uma e outra posição? É que na hemodinâmica você vê somente o coração e você desobstrui a artéria do coração, especificamente. Quando você coloca um trombolítico, né, que é essa medicação, tem Streptokin, tem umas outras medicações mais usadas ali, mas o nome é trombolítico, você também pode ocasionar outros sintomas. Por exemplo, a gente tem artérias na cabeça também, certo? E numa dessas a gente pode romper uma artéria da cabeça, pode dar um efeito secundário, porque essa medicação, ele
desobstrui e às vezes está dando alguma coisa e você acaba causando um AVC, você acaba causando uma outra questão. Então a gente diz que padrão ouro para infarto seria a hemodinâmica, porque a gente intervém somente naquilo, a gente não mexe no resto do organismo da pessoa. E quando a gente aplica trombolítico, ele pode ter isso. E a gente tem condições de ter isso, a gente tem volume para ter isso aqui, só que essa é a nossa briga. Tá? Estatisticamente a gente não tem. Tá? Estatisticamente a gente não tem, porque a gente trata com trombolítico e depois a gente encaminha pós para fazer o cateterismo, tudo, e normalmente vai a Curitiba, da região toda, não vai a Florianópolis, que seria o caminho devido. Então o paciente de Brusque não é registrado como Brusque, é registrado como paranaense, tá? Nessa questão. Vereadora Marli, respondendo a senhora, a questão da oncologia, ela tem algumas questões, não somente a cirurgia. O tratamento de quimioterápico e radioterápico, por exemplo, o radioterápico, você tem que ter no mínimo 1 milhão de pessoas para você manter um equipamento desse funcionando com a equipe funcionando, certo? O Blumenau vai instalar o segundo, então eles têm capacidade para 2 milhões de pessoas, eles estão atendendo 1.300.000 pessoas. Por que está instalando o segundo? Porque já passou de 1 milhão de habitantes, então vai 1.300.000, está instalando a segunda. Tá? Brusque e região vai chegar a 250.000 habitantes, que a gente não chega nem no 300 de sobra deles. Tá? Então você instalar isso, porque você depende disso aí, equipamentos nucleares, que você tem que ter um respaldo muito grande, você tem que ter equipe médica muito grande e você não tem volume. O Ministério não autoriza casos abaixo de 1 milhão de vidas. Tá? E pessoalmente, tá, ninguém coloca também, porque o investimento é muito caro. Tá? E hoje a gente usa radioterapia para poucas coisas. A gente hoje usa muito mais quimioterapia, a medicação quimioterápica está muito mais evoluída, até você consegue usar quimioterapia hoje através de comprimidos, né? Tem alguns casos que você toma nem mais injetável, através de comprimidos, que tem uma eficiência tanto quanto. Tá? A questão de câncer, eu vou dizer assim para os senhores que, estatisticamente, 85% dos casos de cura de câncer é cirúrgica. Certo? Você tem que ter a intervenção cirúrgica. Se você não tem mais a intervenção cirúrgica, automaticamente você tem um prolongamento da sua vida, certo? Você tem um prolongamento da patologia, mas você não tem a cura, certo? Se você quer a cura do câncer, a cura hoje é cirúrgica. Tá? A quimioterapia é assim, para não proliferar rapidamente depois de fazer a cirurgia. A radioterapia também é para você tentar bloquear as células que tentaram mudar. Então a gente não tem esse patamar para isso. Então, se for, vai ser a muito longo prazo. Tá? A gente não tem capacidade de radioterapia, não. E hoje o braço que abriu o Ministério, porque antes assim, tudo teria que ser feito na central. Tá? E a central é Blumenau. Hoje eles abriram um braço por dificuldade de cirurgia e essa dificuldade daí está sendo feita nos hospitais que possam abrir isso, e o Hospital da Zambuja pediu. Agora, nós temos que encaminhar todo o prontuário, tudo a Blumenau, porque continua sendo feito em Blumenau a quimioterapia. Tá? Vereadores, Ivan Martins. Presidente, senhoras e senhores vereadores, quero inicialmente agradecer a presença do administrador do Hospital de Zambuja, o Fabiano, e dizer que, pelos números, logicamente, nós já vimos que o hospital melhorou bastante. Mas eu quero fazer aí, até tirar uma dúvida, porque nós levantamos aqui em outra oportunidade, até o senhor esteve presente, quando nós tratamos do credenciamento do hospital e de médicos de Brusque no SC Saúde, que é um plano que atende os servidores públicos do estadual, né? Mas aí, como eu vi, como o senhor falou, que o hospital está prestes a receber o CND, positivo, mas com efeito negativo, né, eu lhe pergunto se essa certidão negativa, né, ela vai dar condições de o Hospital de Zambuja se credenciar ao sistema SC Saúde para poder prestar um atendimento a essas pessoas ligadas a esse plano estadual. Nós estamos ansiosíssimos para... Desculpa. Obrigado. Vereadores, mais algum vereador? Tuta, pode ser? Boa tarde ao nosso amigo Fabiano Amorim. E, com certeza, quando Vossa Senhoria coloca todas essas gráficos, né, a gente fica muito impressionado, porque realmente... impressiona qualquer um, né? Ver o montante de
de consultas e exames e também como vem crescendo, né? Então, só venho parabenizar pelo seu trabalho. Eu acho que isso foi muito importante para a cidade de Brusque e está continuando a ser, né, o seu trabalho à frente da administração do Hospital de Azambuja, porque do jeito que a cidade vem crescendo, né, estamos muito felizes que o Hospital de Azambuja, e também a gente sabe que o Dom Joaquim, e também o hospital aqui da maternidade, né, eles vêm cada vez mais se crescendo, se especializando, acompanhando muitos procedimentos que hoje acontecem em nível de país ou a nível até de mundo, né? Então, só parabenizar também a sua presença aqui na casa hoje, e que nos deixa muito feliz, né? E que a gente sabe que a cidade de Brusque hoje fica muito feliz, né, também daqui a pouco sabendo de todas essas informações que o senhor nos passa hoje, né, e também de uma certa forma tenho certeza absoluta que eles também se sentem um pouco mais também amparados, né, de saber que o Hospital da Azambuja está tendo todas esse crescimento, esse pensamento, essa dinâmica de poder melhorar cada vez mais. Então, parabenizo e obrigado pela sua presença, que é muito válida. Obrigado. Fabiano. Vereador Vecchi. Também não. Boa noite, senhores vereadores, Fabiano, a plateia aqui presente que nos assiste. Fabiano, primeiro, fica falando isso. Primeiro, eu queria te agradecer pelo brilhante trabalho que tu está fazendo diante do Hospital da Azambuja. Eu fui um crítico muito forte já do Hospital da Azambuja e a gente viu que durante uma época ele ia fechar mesmo, e graças a Deus houve essas mudanças todas, e você está lá hoje e conseguiu tirar, como se diz, o Hospital da Azambuja também da UTI. Claro que é um trabalho de equipe, mas está à frente dela. E a minha pergunta, Fabiano, estava ali pensando, e até conversei com a vereadora Marli, com relação às cirurgias cardíacas. Por que no Paraná é tão mais fácil, inclusive ir de Santa Catarina para lá, para fazer essa cirurgia, é mais investimento no estado do Paraná? O que acontece? Tu pode fazer um comparativo para nós sobre o que acontece? Que a gente sabe que, como tu falou mesmo, até nós mesmos levamos muitos pacientes para Curitiba devido à facilidade de se chegar lá. Obrigado. Bem, senhores, começando com o vereador Ivan Martins, a gente está ansioso para chegar à CND para fazer. A gente está com todos os documentos prontos, preparadinhos, já conversamos com a SC Saúde, só estamos esperando realmente cair a CND numa coisa para fazer isso, tá? Os clientes também estão assim, a gente também teve GEAP, a gente também está credenciando também, então são outras entidades que nos ligam semanalmente, né, perguntando se já chegou ou não chegou, para a gente terminar o processo que a gente já começou. Então, a gente está muito ansioso para isso, até porque é uma nova receita ao hospital, né, e nós precisamos ter receita no Hospital de Azambuja para podermos continuar tocando. Então, para nós, o SC Saúde vai ser de grande valia e muito importante. Vereador Tuto, obrigado pelas considerações. Colocar que o trabalho sempre em equipe, nunca é sozinho. Tá? Eu sempre agradeço e tenho um profundo respeito à diretoria do hospital e ao Padre Nélio, tá? Por reconhecer que o hospital estava mudando, reconhecer que as coisas estavam diferentes, mesmo depois de uma intervenção, mesmo depois de uma postura que teve que ser tomada naquele momento, né? Até reconhecido já pelo nosso arcebispo, e que realmente teve o seu dom como sendo padre católico e tudo, e colocando que realmente a humildade é a melhor coisa que tem, e o ser humano engrandece muito com isso. E em ver que realmente existiam outros caminhos, não só os caminhos que seus conselheiros à época apontavam para ele, que não tinham solução, que não tinha solução, e foi visto um caminho, e a equipe lá de dentro, que em nenhum momento, na época da intervenção, foi retirada. Então o Márcio continuou lá dentro, que era o vice-diretor, financeiro, a turma toda, e todo mundo viu que existia, de repente, uma luz no fim do túnel. Né? E sabiamente, humildemente, o Padre Nélio reconheceu isso, apesar de todas as questões políticas envolvidas nessa questão toda, isso foi deixado de lado,
né, porque realmente é uma decisão tomada pelo então prefeito Paulo Êcio, onde foi uma decisão de necessária, e depois teve um reconhecimento, e o padre foi o primeiro a reconhecer isso, né, e eu já estava indo embora para Joinville, e ele conversou comigo e disse, Fabiano, não, fica aqui que eu vou convencer a diretoria toda, a gente vai trabalhar, fica tranquilo. Eu disse, não, a gente já tem outros projetos para a vida da gente. Ele disse, não, fica. Então, esse respeito que eu tenho por ele, então tenho muita gratidão até pela humildade que ele representou nesse período, e para mim isso vale muito mais do que muita coisa. Então, reconhecer, e é claro, quem ganha com isso? Né? Toda a comunidade ganha, tá? A igreja o ganhou, né? Então isso é que importa. Tá? Com relação vereador Vec, com relação às cirurgias cardíacas, é que, na verdade, sim, na área de saúde, a gente sempre falou o seguinte, que o 0 da 101 pertencia a Santa Catarina. Tá? Um era Curitiba, um era Paraná, o outro era Rio Grande do Sul, e o 0 na saúde ficava em Santa Catarina. Nós somos o estado que menos recebe repasse, certo? Você menos recebe repasse comparado com os outros estados, até por população e tudo. Por quê? Porque nós, historicamente, levávamos tudo para Curitiba ou para Porto Alegre para resolver os problemas grandes que a gente tinha. E como o SUS, ele vem de base histórica, né? Vem de base histórica isso, hoje está sendo mais controle, mas antigamente tinha muito menos controle, e toda a saúde de Santa Catarina se localizava em Florianópolis. Para vocês terem uma noção, no CRM, tá, há uns 4, 5 anos atrás, 50% dos médicos registrados no estado de Santa Catarina estavam sediados na Grande Florianópolis, certo? E outros 50% espalhado pelo estado todo. Então, todo mundo ia a Florianópolis. Para fazer uma ressonância magnética em Lages, se pegava uma ambulância e descia, até 4 anos atrás isso. Tá? Se descia e vinha a Florianópolis fazer a ressonância magnética e voltava com o paciente. Né? Então, tudo isso se tinha e centralizou muito em Florianópolis. E Florianópolis não teve condição de atender isso tudo, até porque as coisas emergenciais são mais rápidas, o trânsito piorou muito, a coisa piorou muito, e a gente ficou isso. O Estado de Santa Catarina batalha junto no Ministério para ter igualado o valor de repasse de recursos que o Ministério tem para a área de saúde de Paraná e do Rio Grande do Sul. Nós temos uma diferença de repasse muito grande por causa dessas coisas históricas que a gente tinha. Tá? E a gente ainda tem essa dificuldade. Né? Eu conversei ainda, faz umas 2 semanas, eu estava na Secretaria do Estado da Saúde e ainda estava conversando com o pessoal com relação a isso. Tá? Então, e a gente tem as necessidades. Né? Os seus secretários de saúde têm as suas necessidades e o povo está aí e tem que ser atendido. Então vai ser atendido da maneira que tem que ser atendido, ou seja, eu tenho que resolver rápido. Se Curitiba dá essa posição rápida, bota na ambulância e leva a Curitiba. Né? Bota na ambulância e reserve lá. E não sei o que eles fizeram, que hoje a gente vai pelo cartão SUS, por tudo, mas Curitiba ainda resolve muita coisa. Tá? Inclusive alguma coisa de câncer é encaminhado também. Certo? Tem municípios que encaminham coisa de câncer para lá ainda também. Tá? Então nós temos essa situação que nós temos que resolver, que é uma situação que não vai se resolver de hoje para amanhã. A gente tem um caminho estatístico de prova e tudo para se resolver isso. Tá? Vereador Moacir Giraldi. Presidente, ambos pares, boa tarde a você, Fabiano. A minha pergunta seria sobre a mesma que quase que a da Marli, sobre a quimioterapia e a radioterapia, que tanto se fala, né? Mas você já explicou aqui o porquê de ter que ter mais ou menos 1 milhão de pessoas para ter a quimioterapia e a radioterapia. Mas se bem que é um sonho, né? Que a gente persegue para as pessoas não terem que se deslocarem daqui para outras cidades. Mas a outra pergunta, Fabiano, é que às vezes que eu pude ir até o hospital, e há pouco tempo eu fui inclusive no atendimento pela Unimed, e fui muito bem atendido, mas a demanda no pronto-socorro é muito grande. E conversando lá com os médicos, disseram que a maioria das pessoas que ali vão procurar o atendimento são as pessoas que iriam nas unidades de saúde e acabam indo para a Zambuja, porque na unidade, geralmente, as consultas demoram alguns dias. E no hospital, mesmo que demore 2, 3 ou 4 horas, elas sabem que elas vão ser atendidas. E aí que vem a pergunta.
acaba sobrecarregando o pronto-socorro com essas consultas que, na realidade, teriam que ser feitas nas unidades de saúde. Existe como aumentar o número de médico ali para agilizar o atendimento? Não sei se tem como, porque eu sei, até falei com o doutor Rafael, ele disse que realmente é complicado, porque todas as pessoas que vão nos postos de demora e precisa para aquele dia, ele sabe que vai ser atendido no mesmo dia, não importa quantas horas demore. Essa é a minha pergunta, Fabiano. Vereador Edson, Rubem Miller. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, Fabiano, quero deixar registrado aqui a nossa satisfação e agradecer ao Fabiano por esse convite, essa casa. Ao ver a explanação, né, se vê que uma responsabilidade muito grande, né, Fabiano, à frente dessa entidade que é o Hospital de Zambuja. Tantos e tantos acontecimentos foram na vida histórica do Hospital de Zambuja e sabe do avanço que hoje, graças a Deus, se encontramos, né? Ao avaliar assim o quadro dos exames, me chamou a atenção, até mostrando o Dr. Celso aqui, são 5.400 exames no mês, que estudo dividido por número de dias trabalhado e hora trabalhada, se vê que é um número expressivo e um número de grande... Né? Então, enfim, registrar aqui nossa satisfação, agradecer mais uma vez ao Fabiano por estar nessa casa, né, e parabenizar pela sua gestão. Obrigado. Vereadores, doutor Celso. Boa tarde a todos. Prazer conversar com o Fabiano. Eu lembro até de tempos idos aí que o ex-prefeito Hilário Zen contratou um administrador hospitalar que administravam aquela rede Moinho dos Ventos de Porto Alegre, tal de senhor Alberi. E ele passou por aqui um tempo, né, e não conseguiu resolver o problema da Zambuja. A mesma coisa, Fabiano, houve uma época que nós médicos, preocupados com a situação do hospital e tal, pedimos uma assessoria, já que conhecíamos da capacidade administrativa de vossa pessoa, e que tentou também, por um período curto de tempo, embora os diretores não soubessem escutar naquela época, né, mas que tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. E, felizmente, hoje nós vemos aí uma história de sucesso, Fabiano. Uma história muito bonita. Queria te parabenizar pela construção de dados, a pesquisa e estar afinado, né, com as necessidades da comunidade. Eu vou aproveitar e vou discordar de algumas coisinhas que foram colocadas aqui, porque eu fui gestor. Né? E quando o gestor bota um paciente dentro da ambulância para ir operar em Curitiba, sabe por que acontece isso? Porque o sistema dentro do Estado não permite que ele faça, que o paciente espere. E é muito doído você ter que amargar, às vezes, uma morte, né, de um paciente que ficou sem assistência. Se a alta complexidade de cirurgia vascular, essas tromboses periféricas. Mais uma coisinha, Fabiano. O foco, eu acho que o foco mesmo do sistema de saúde é a pessoa, é o paciente. Quando eu vejo que existe capacidade instalada de prestar serviço num município, o sistema não o permite, porque criou-se uma legislação que não permite, por exemplo, para fazer quimioterapia, aqui nós teríamos que ter a cirurgia cardíaca, teríamos que ter a parte de radioterapia e a quimioterapia. Então isso é um absurdo. É realmente levar o sofrimento do paciente. Porque na realidade as pessoas que decidiram talvez nunca sentiram na pele isso. Bom, Fabiano, para terminar, eu acho que esse sucesso todo também tem uma partezinha, eu acho que do setor público. Sim. Eu queria saber com que a prefeitura colabora hoje com o hospital, como é que está essa coisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. No mais, um abraço. Obrigado. Querido amigo. Obrigado. Respondendo ao Moacir aqui, quando a gente assumiu o hospital como administrador, nós tínhamos 2 médicos durante o dia e 1 médico durante a noite e 2 médicos final de semana. A gente fazia em torno de 4.000 consultas mês. Hoje eu tenho 2 médicos 24 horas por dia no pronto-socorro, e tem também o 3º médico às segundas e sextas-feiras à tarde.
nós colocamos também o sistema de classificação, que é o Manchester, tá, para a gente realmente ser uma unidade de pronto-socorro. Nós não tínhamos isso na unidade. O porquê? O que é isso e o porquê isso diferencia? Existem alguns modelos de triagem no mundo. O Canadá tem o Manchester é inglês, o americano usa o Manchester, o alemão usa o Manchester, a Suíça, se eu não me engano, tem um outro lá, mas de consenso, o mundo, o melhor ainda é o Manchester. Tá? Então, o que acontecia no hospital é que todas as pessoas que chegavam via ambulância, a gente considerava atendimento de dia de emergência, ou seja, atendia. Independente se fosse um arranhão de uma caída de moto, mas a gente atende prioritariamente porque a ambulância o levou. Tá? E as pessoas que estavam na fila lá, única, também, eles eram atendidos por ordem de chegada. Só que muitas vezes essa ordem de chegada não é a realidade da patologia. A gente tem que priorizar, como o Dr. Celso disse, o ser humano. Então, tem gente que chega lá com AVC, no princípio de AVC, alguma coisa toda está quietinho no canto dele, e vai ser atendido daqui a 3, 4 horas. E o cara chegou lá, também está com uma gripe, vai ser atendido daqui a 3, 4 horas. Então, o Manchester serve para isso, para qualificação de sinais vitais. Então, se a pessoa tem algum sinal vital alterado, né, ou alguns sinais vitais alterados, a soma deles, então quanto maior o risco, maior a prioridade para a gente colocar dentro. Ou hemorragia, ou qualquer tipo de sangramento. Tá? Então são consequências que podem levar mais facilmente a pessoa a ter uma lesão ou vir a óbito. Então isso hoje a gente tem prioridade, a gente faz a separação. Então a gente classifica hoje no vermelho, que é o pessoal que chega de ambulância, no amarelo, que é o pessoal que a gente tria, no verde, é o pessoal que tem algum sinal vital alterado, mas, como, por exemplo, está com febre alta, né? Por exemplo, febre alta em criança é diferente de febre alta em adulto, a classificação é diferente uma da outra. Então o Manchester e o nosso sistema preconiza isso, são coisas diferentes, né? Metabolismo o adulto, uma criança não é um mini adulto, o metabolismo é totalmente diferente, então os critérios são diferentes também, para criança e para adulto. Tá? E a pessoa que chegou lá somente com uma gripe, sem nada, com uma dorzinha nas costas, é ficha azul, esse até 4 horas de atendimento. Tá? O que a gente tem muito no hospital, e a pessoa sabe que vai ser atendida no dia, tá, é um volume de atestado. A gente não pode negar atestado. Ele foi consultado, a gente não pode negar o atestado à pessoa que foi consultada. É o direito do paciente, isso faz parte do ato médico. Tá? Então, se ele foi consultado, ele tem direito a um atestado. Tá? Eu tive um médico que semana passada estava meio tumultuado no pronto-socorro, segunda-feira à noite, como sempre. E o médico chegou na porta do pronto-socorro e disse, ó, quem está querendo atestado pode colocar, porque se não tiver patologia eu não vou dar atestado. 26 pessoas se levantaram e saíram de dentro do pronto-socorro. Certo? Porque estava dizendo que tem uma dorzinha aqui, dorzinha lá, para pegar disso. Eu não vou dar. Se não tiver realmente com sinal vital alterado, se não tiver, isso é pronto-socorro, eu não vou dar. 26 pessoas levantaram e saíram de dentro do pronto-socorro, isso às 9 horas da noite. Tá? Ele chegou, deitou lá na frente de todo mundo e a consequência seria dele se a turma partisse para cima, né? Mas isso acontece muito. Quando sabe que vai atender, a pessoa faltou, o que acontece? Falta o dia todo. A gente agora está conversando com os empresários, a gente vai colocar a hora de atendimento da pessoa no atestado médico. Tá? A gente vai colocar a hora de atendimento no atestado médico. Por quê? A pessoa trabalha o dia todo, 7 horas da noite, ela vai para o pronto-socorro para ser atendida às 8 horas da noite e pega o atestadinho dela. Né? Então a gente vai colocar a hora que a pessoa foi no pronto-socorro, porque se está doente o dia todo, tem que ir no pronto-socorro de manhã, não tem que ir no pronto-socorro à noite. Tá? Então a gente está conversando com a comunidade, com os empresários também, tudo isso, para ver aquilo que a gente também pode auxiliá-los nesse sentido. A gente não pode em nenhum momento driblar a lei, fazer qualquer coisa nesse sentido, mas a gente pode ajudar nesse sentido também. Infelizmente, são metodologias que nós temos que usar para desincentivar as pessoas a uma má prática. Porque isso é uma má prática, né? Você está tirando conhecimento e habilidade das pessoas para isso. Tá? E às vezes disponibilizando uma equipe a atender uma pessoa que não teria necessidade de atender a pessoa. Tá? Então nós temos que criar critérios. O hospital tenta criar critérios dentro de protocolos internacionais. É isso que a gente procura fazer. Tá? E assim, a gente tendo respeito da população, temos cada vez menos problema no pronto-socorro, porque a gente mostra de forma clara isso. Nós devemos implantar, provavelmente no início do ano que vem, a pessoa vai sair da triagem com uma fitinha da cor dele. A cor dele é azul, ele sabe que vai esperar 4 horas, não tem sombra de dúvida disso. Por quê? Porque ele não tem sinal vital alterado nenhum, o enfermeiro já disse para ele que ele não tem nada. Tá? Então é essa a questão. Certo? Pipoca, agradecer
as suas considerações à minha pessoa e à equipe do Hospital da Zambuja. Eu acho que a gente está aqui para atender a todos, né? E a gente vai fazer o melhor junto do conhecimento que a gente tem para melhorar a comunidade. Com relação, o Dr. Celso colocou, agradeço muito, de longa data que a gente se conhece. Realmente a gente tem uma interação muito grande com o município e com a parte pública, né? A gente hoje, a parte pública nos repassa hoje R$472 mil mês, que é parte dos honorários que a gente paga os plantões médicos, tá? O Hospital de Zambuja hoje conta com 8 médicos dormindo na casa 24 horas por dia. Nós temos 8 médicos 24 horas remunerados na casa, dormindo na casa para assistência 24 horas do dia. A gente tem 2 no pronto-socorro, 1 na UTI, 1 obstetra, 1 pediatra, 1 anestesista, 1 cirurgião geral e 1 ortopedista. Esses são 8 médicos, 365 dias no ano na casa. Certo? Nós somos realmente um pronto-socorro, como diz a lei. Tá? Como diz a lei. Além disso, nós temos mais 6 especialidades remuneradas de sobreaviso. Certo? A gente tem hematologia de sobreaviso, por causa de qualquer transfusão, qualquer problema que a gente tenha. Tá? A gente tem radiologia de sobreaviso. Tá? A gente tem neurocirurgia de sobreaviso, clínica médica de sobreaviso, bucomaxilofacial de sobreaviso por causa dos acidentes que a gente tem de moto, e tem mais uma outra especialidade que eu não me lembro, cardiologia de sobreaviso. Certo? Então a gente tem mais 6 pessoas. Então a gente tem, remunerado pelo Hospital da Zambuja, 14 médicos, 24 horas por dia à disposição da comunidade. E além disso, a gente conta também com um centro de imagem, tá? O melhor da região. Tá? O porquê eu digo isso? Santo Antônio, que é o hospital de referência de trauma de Blumenau, não tem nem sequer uma tomografia computadorizada. Ou seja, se tem suspeita de AVC, se tem um trauma, um politrauma, ele tem que tirar o paciente dali, de Blumenau, e levar ao Santa Isabel para fazer uma tomografia. Tá? Nós temos todos os métodos de imagem dentro do Hospital de Zambuja. Certo? Então, desde o raio-x, a ultrassonografia com médico 24 horas, a tomografia, que é essencial para a emergência. Tá? Hoje é um exame essencial para a emergência, tá? Principalmente de diagnóstico de AVC, essas questões todas, a gente tem, e temos a ressonância magnética. Então nós temos ali 24 horas por dia, com técnicos 24 horas por dia à disposição na emergência. Além disso, temos também a mamografia, que é um exame externo também que a gente atende. Então, com certeza absoluta, tecnicamente, o Hospital de Zambuja não deixa a desejar ninguém. Tá? Nós temos assim, muitos médicos que chegaram de fora, que, com formação em Moinhos de Vento, com formação em Mãe de Deus, com formação no Hospital das Clínicas de São Paulo. O atendimento de emergência do Zambuja, para eles, é padrão ouro. Tá? Se é padrão ouro, é o melhor atendimento que tem no mercado em termos de emergência. Nós somos, na emergência, nós somos especializados. Tá? Vereador Valmir. Presidente Fabiano, obrigado pela presença. Obrigado. Dizer assim que o SUS, né, ele é universal e, apesar de receber todas as críticas, é o que deve ser alimentado, deve ser fortalecido, na minha opinião. Porque ele salva vidas, né? Fora disso, tem que ter dinheiro para salvar a vida, porque senão fica mais complicado. Então, só deixar isso registrado. Fora, às vezes a gente fala dos outros países, mas lá a saúde é muito mais cara. Né, muitos países aí até que são dados aí como exemplo para nós. A não ser Cuba, né, que é um caso à parte, onde a saúde de fato está em primeiro lugar, e aqui eu não vou aprofundar, que é desnecessário e tem muita gente que não gosta também. A segunda, né, Ivan, mas eu só falei Ivan porque tu risse, né, não foi nenhuma referência. Dizer assim, ó, que saúde quando está 100% tem que estar 200, tem que estar 300, né, porque trata da vida. Né, eu acho que esse carinho a gente percebe que tem no Zambuja, mesmo com todas as críticas que a gente fazia. Eu queria lembrar aqui, e tu já fizesses uma referência, a questão da gestão teve dificuldade. Tinha aí uma coisa, entre aspas, refis, que eu não sei o nome, como é que se chama quando se trata, mas tinha possibilidade, houve problemas, houve falta, talvez, de olhar isso de outra maneira, mas isso tu já dissesse, eu acho que está superado, eu acho legal isso, né, quando a gente dá esse espaço. Né? Achei interessante uma coisa que tu dissesse, porque ainda há pouco eu convidei o Dejaí para pedalar comigo até Araranguá, ele disse que não dava porque ele não ia conseguir chegar na primeira pousada, né, DJ? E tu falasse uma coisa aqui do que o médico perde mão, né?
Ou seja, se não faz exercício, né, também... Eu achei muito interessante isso, que às vezes a gente não se toca dessas coisas. Mas fiz só essa referência para a gente ver como é complexa a saúde, de fato, quando tu dissesse ali dessa coisa de ter que concentrar, às vezes, num lugar ou no outro, enfim. Mas, diante de tudo isso, o que eu estou dizendo é que a gente tenha sempre esse carinho pela saúde, né? E queria dizer que a gente reconhece também na tua pessoa a gestão e em todas as pessoas da tua equipe, né, que conseguiram, de fato, dar a volta por cima. Isso não significa que não tenha desafio, buscar mais investimentos, etc. Mas queria fazer esse registro, né, parabenizar, né, pelo trabalho, que continuem com bastante coragem, porque nesse desafio todos que tem. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Simas. Senhor presidente, boa tarde, quase noite, Fabiano. Boa noite. Boa tarde. Eu, ouvindo ali a sua manifestação, Fabiano, eu gostaria só de fazer realmente 2 relatos, né? Um particular de quem sempre defendeu o Hospital de Azambuja, né? Desde o meu primeiro ano aqui na casa. Eu sempre fui uma pessoa, o Dr. Celso acompanhou também, sempre fui um daqueles, muitas vezes até na época ruim, né, na época que o hospital era bombardeado, né, nós estávamos aqui defendendo, porque eu sempre digo que ele não deve em nada para nenhum hospital da nossa cidade, seja ele particular, principalmente que se fazia muita comparação com a maternidade, né, mas o Hospital de Azambuja ele não deve nada, pelo contrário, na minha visão. Inclusive foi uma das opções minhas sempre. O meu filho nasceu no Hospital de Azambuja, né, por opção, porque sabia que lá, né, o atendimento era e continua sendo melhor, né, seja através do SUS ou seja através de plano de saúde. Aí da mesma forma também reverenciar aqui, né, como tu falasse, a questão do Padre Nélio, da diretoria, dos empresários que ajudam a decidir muitas vezes, né, pela sensatez. Eu tive a oportunidade de conversar com um deles naquele momento da transição, pela tua permanência, porque independente daquilo que se fala, Fabiano, da questão de é um grupo, mas o Hospital de Azambuja tem um pós, um antes e um pós, né, e isso deve-se muito também à experiência e todo aquele, né, o conhecimento que tu levasse lá para dentro, somando, né, a experiência que já tinha lá dentro. Eu gostaria só que, nisso que o Dr. Celso falou, em relação à questão do recurso público, né? De que forma, Fabiano, assim, ó, o montante que representa mensal o público, né, e de que forma, se alguma forma assim, ó, que nós poderíamos incrementar a receita do hospital, né, através de trazer, de repente, uma possibilidade, como tem a Unimed, as empresas de trazerem os seus serviços, os seus funcionários para dentro do Hospital de Azambuja, se pensa em alguma coisa em termos de um plano, alguma coisa que possa, né, incrementar ainda mais a Azambuja. Se tem alguma coisa nesse sentido, né, além da própria Unimed, os outros planos que tem, né, a possibilidade de vir mais planos para que possa, tipo, né, o SC Saúde do Estado, não sei como é que funciona isso hoje, né? Se essa projeção é possível de melhora, né, de arrecadação. Mais algum vereador? José Zancanaro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nobres assistentes, que nos dão a honra de suas presenças. Amigo Fabiano, na realidade a gente já se conhece há muitos anos. Muitos anos. Família e assim por diante. Nós acompanhamos toda a trajetória da Azambuja, mesmo porque morávamos na Azambuja mais de 20, 30 anos, e as dificuldades enfrentadas em todos decorrer do tempo, que a Azambuja tem assim funcionado na realidade como um hospital até que regional. Essa foi uma das grandes dificuldades, porque causava uma série de prejuízos, tudo caía na Azambuja. E
e acabava atendendo, evidentemente. Mas nós queremos cumprimentar você pela sua ousadia, pela sua competência, né, por ser arrojado e dinâmico. Nada mais resta dizer, porque senão torna-se repetitivo. Meus cumprimentos e que continue assim, sempre querendo bem à sociedade brusquense. Obrigado. Pode ir. Então, senhores, Valmir, realmente a mão faz diferença. Tá? Eu vou dizer assim, particularmente, minha família toda é atendida no Hospital de Azambuja, porque para mim na emergência é melhor. Não por isso os grandes empresários também caem no Hospital de Azambuja, e é isso que eu comento a eles. Você pode ter seu médico do coração lá em São Paulo, fazer todos os exames lá em São Paulo, mas quando tu infartar dentro de Brusque, tu vai cair no Azambuja, porque não tem tempo de ligar helicóptero, não tem tempo de nada para tu ir a São Paulo, porque tu vai morrer no caminho, tu é obrigado a cair no mais próximo possível. Então o Azambuja tem que estar preparado para isso. Nós chegamos ao descalabro de receber 6 AVCs numa sexta-feira. Então 6 pessoas com AVC numa sexta-feira. 3 ficaram em Brusque, 3 a gente teve que transferir porque não tinha mais vaga na UTI. Tá? Então a gente tem muita mão. Tá? O pessoal nosso para emergência, a gente tem muita mão, a gente recebe tudo isso. E na região mesmo, o hospital que a gente tem aqui, o Hospital Evangélico, a gente tem o AVC que acontece ali é transferido ao Hospital de Azambuja, porque nós temos um microscópio de $100 e tantos mil para poder abrir crânio e resolver o problema quando a gente precisa resolver. Então, assim, a gente tem uma excelente estrutura de emergência. Com relação ao SUS, né, para mim é uma grande filosofia, tá? Acho eu que o SUS tem uma grande definição, ele falta ainda, vamos dizer assim, a lentidão pública em muitas vezes em rever algumas coisas, em rever contas, em rever, isso atrapalha um pouco a grandiosidade que é o SUS, mas o SUS para mim, no sistema de emergência, ele é melhor que qualquer convênio de saúde que eu conheço. Olha que eu trabalhei 20 anos na área privada, tá? Pela sua capacidade e pelas suas referências, como eu citei para os senhores. Se tem um AVC, a parte neurológica, a gente tem que transferir para tal hospital. Se é isso, tal hospital. Então, a gente tem toda a rede montada. A gente estabiliza e encaminha. Estabiliza e encaminha quando precisa, certo? E muitas vezes, se um hospital que é somente particular, não tem essas redes de referência. Então, o médico tem que ter o contato com outro colega lá no outro hospital que ele saiba que faça, que ele saiba que isso, que ele sabe que aquilo, para poder encaminhar, certo? E nós não precisamos disso, nós temos os locais de referência que fazem cada procedimento. Então, independente se é SUS, se é particular ou convênio, a gente extrapolou a nossa capacidade, a gente sabe para quem recorrer, a gente sabe para onde levar, a gente sabe para onde direcionar. Então, e nesses hospitais também essas equipes ficam de plantão 24 horas por dia, nessas especialidades. Então, em termos de emergência, a gente tem uma estrutura muito grande. Tá? O SUS falta agilidade em todo o processo, agilidade e rever, às vezes demoram 4, 5 anos para rever um volume de IH, para rever uma média de IH, para rever, a gente sabe que tem dificuldade de fluxo de caixa, tem dificuldade, mas essas coisas têm que ser revistas. Querendo ou não, tem que ser revistas. A gente tem que, cada um tem que receber aquilo que realmente faz e a população tem que receber aquilo também. Tá? Então, o SUS para mim é uma grande metodologia, né, que tem muitos países no mundo vindo olhar o SUS e fazendo isso. Tá? Acho que temos comparativos em algumas coisas. Né? Nós no Brasil gastamos 7% do nosso PIB com saúde. Tá? O americano gasta 17% do PIB dele com saúde, tá? E o PIB do americano é 1 mês do PIB brasileiro. Então vocês veem o volume que o americano gasta com saúde. Então 2 meses do nosso PIB, 2 meses do PIB americano é os 12 meses do PIB brasileiro, e eles gastam 17% com saúde. Os países europeus gastam em média de 10% a 12%. Quem gasta 7% são os países orientais, 7% a 8%. Então a gente ainda tem que evoluir bastante coisa. Tá? Em termos de financiamento de SUS, a gente tem o seguinte, o SUS investe 48% de tudo que se investe na saúde é do SUS, 52% é particular e convênio. Tá? Aí o volume que é atendido pelo SUS é um volume muito maior. Mas para o hospital hoje, já respondendo parte que o Simas me questionou,
O SUS hoje, para o hospital, ele é de extrema importância, porque ele dá volume para o hospital. A gente tem uma questão dentro do hospital que funciona o seguinte, montei uma UTI, certo? Até 10 leitos, obrigatoriamente eu tenho que ter um médico, obrigatoriamente eu tenho que ter uma enfermeira-chefe, obrigatoriamente uma enfermeira por turno, um técnico de enfermagem a cada 2 turnos, fisioterapeuta por 18 horas, eu tenho que ter banco de sangue à disposição, eu tenho que ter isso, aquilo. Se ela estiver com gente ou sem gente deitada lá dentro, certo? Eu tenho que ter, montou UTI, essa é a obrigação. Tá? Se eu tenho uma ala de internação com 30 leitos, eu tenho que ter uma chefe de enfermagem, conforme as patologias, cada 5 leitos eu tenho que ter um técnico de enfermagem. Isso é legislação. E o hospital tem que cumprir a legislação, porque senão ele não dá assistência. E o SUS dá o volume que a gente precisa. Tá? Se não tiver o SUS, a gente não tem o volume. E a gente precisa do volume. Hoje, o SUS para o Hospital de Azambuja é em torno de 65% do que a gente arrecada vem do Sistema Único de Saúde hoje. Tá? Então, 65% do Sistema Único de Saúde, 35% são particulares e convênios. Tá? Queremos aumentar a demanda dos dois, certo? Nós queremos aumentar a demanda dos dois. Então, a gente está conversando com pessoas, a gente digitalizou, o hospital não era nada informatizado, a partir de dezembro do ano passado a gente informatizou todo o hospital, e nós estamos completando 1 ano de informatização. Então a gente agora também terminou algumas questões no centro de imagem de modernização que a gente precisava, principalmente na área de software, e a gente vai começar a disponibilizar coisas diferentes. Nós agora estamos querendo fazer uma parceria com a Secretaria de Saúde, onde o paciente vai ao Hospital da Azambuja fazer seu exame, solicitado pela unidade básica, e ele não precisa mais retornar ao hospital para pegar laudo. Nós vamos disponibilizar em todas as unidades de saúde, a gente vai disponibilizar via internet o laudo e a imagem do que a pessoa precisa. Então, assim, a gente sabe as dificuldades das pessoas mais carentes de se deslocar ao Azambuja, ir do Limoeiro ao Azambuja, depois ir do Limoeiro ao Azambuja de novo, para pegar o resultado do exame para apresentar. Isso vai ali dentro. Depois ele perde, ele tem que ir para um outro especialista, 2 meses depois ele perdeu o exame, tem que refazer, tem que isso. Então a gente também tem que maximizar os custos. E para isso a gente vai disponibilizar via site e via dedicada para as unidades básicas de saúde toda a parte de imagem que for feita no Azambuja. A gente já está com o nosso sistema todo preparado, a gente só está preparando os contratos, né? Porque tem questão ali de sigilo médico que tem que ser respeitado, né? Só o médico da unidade pode ver, porque senão pode ter patologias que as pessoas vão acabar falando umas para as outras que não pode. Então isso tudo a gente já está acertando, estamos no final, queremos até final do ano deixar isso redondinho com a Secretaria de Saúde, para no ano que vem isso estar disponível também para a comunidade também. Tá? E o Zancanaro, agradecer, Zancanaro, as palavras e coisa que realmente a gente se conhece há bastante tempo. Né? Meu pai e você têm um relacionamento de muito tempo de amizade. Obrigado, Fabiano. Então, acho que todos os vereadores já se manifestaram. Eu gostaria de agradecer a presença do Fabiano, administrador do Hospital de Azambuja, que tenho certeza vem fazendo um brilhante trabalho à frente do hospital. Está aí os números que foram apresentados hoje nessa sessão, Fabiano, que realmente demonstram o profissionalismo ao qual o Hospital de Azambuja hoje vem trabalhando com a sua administração, deixar bem claro isso, e tenho certeza que tende muito a crescer, tende muito a se transformar hoje, já é um ícone na saúde regional, mas tenho certeza que vai se transformar muito mais. Então eu abro espaço para as tuas considerações finais, e logo após eu vou encerrar e eu vou suspender a nossa sessão por até 10 minutos para se fazer a fixação do vídeo que está sendo gravado e para deixar pronta a nossa sessão de hoje. Eu queria agradecer a essa casa pelo convite de vir explanar as coisas aqui para a gente, para vocês e a comunidade. Salientar que o Hospital de Azambuja ainda tem muito a crescer, tem muito a fazer, tem muito a melhorar. Tá? A gente está no início de um processo. Hoje a gente está o dia todo com fiscalização do Ministério da Saúde. Então tem 2 pessoas do Ministério da Saúde pegando toda a documentação do hospital, olhando, reolhando, para dar os veredictos que a gente precisa e daquilo que a gente pode crescer. Então a gente tem muito. Infelizmente, a gente não consegue atender com a mesma proporção a todos. Tá? Infelizmente a gente não consegue, porque nós
Somos 400 pessoas dentro do Hospital de Azambuja, mais 100 médicos lá dentro, então são 500 pessoas que a gente... 100 médicos, a gente tem 500 pessoas lá dentro, rodando lá dentro do Hospital de Azambuja, né? Então, e isso demanda muito do atendimento. Às vezes a enfermeira não está bem humorada, às vezes o médico não está bem humorado, às vezes não tem uma empatia, às vezes não tem, e a gente às vezes não consegue controlar isso tudo. O que a gente procura fazer como administração é criar protocolos para que, apesar de ter essa questão toda, a parte técnica ser a melhor possível. Então, se for seguido os protocolos que a gente tem de trabalho, os protocolos internacionais, temos seguido, a gente tem certeza que pelo menos uma parte técnica ela está garantida. Tá? O relacionamento, infelizmente, às vezes a gente não consegue ter essa questão toda porque são seres humanos e as pessoas às vezes não estão bem-humoradas, tanto os nossos funcionários, nossos colaboradores, nossos médicos, quanto também as pessoas que chegam à nossa casa procurando também por atendimento. Às vezes a gente lamenta e o que a gente procura cada vez mais é melhorar e aprimorar esse atendimento também e tentar separar essas questões. E o hospital, agradecer muito à diretoria do hospital, ao Padre Nélio, todo mundo que sempre escuta o que a gente coloca, as questões que a gente apresenta para eles, e os investimentos, como eu falei aos senhores, a gente financiou algumas coisas, mas em prol de uma grande estrutura, em prol de uma grande, e os empresários veem isso e cada vez mais querem isso, né? Então a gente cada vez mais está trazendo equipamentos, porque se a gente quer trazer médicos novos, especialidades novas para casa, a gente tem que ter equipamento. O médico não vai vir para cá e eu dizer para ele que daqui a 2 anos eu vou comprar o equipamento dele para ele começar a fazer a cirurgia dele. Né? Então, o profissional não vem para cá. Então, a gente tem que deixar o hospital muito bem equipado, muito bem estruturado. E hoje a gente tem procura de diversos profissionais na casa. Nós fizemos 24 inclusões no corpo clínico de 2014 e 2015. Então, são 24 médicos que entraram no corpo clínico do hospital nesse período. Médicos que estão procurando a gente, pelo nome que a gente tem, pelo renome que está tendo, então os médicos estão procurando o Hospital de Azambuja para trabalhar. Isso significa que o conceito na classe médica é diferente também, e com certeza absoluta a comunidade é que vai ganhar com isso. Agradeço a todos, obrigado por esse período, e a gente está aqui colocando à disposição o hospital também. Obrigado, Fabiano. Então, atendendo ao requerimento dos vereadores Quito Maestre e da bancada da oposição, nós tivemos hoje aqui a presença do Fabiano Amorim, administrador do Hospital de Azambuja, e eu vou suspender a sessão para que os nossos serventuários possam preparar para o início da nossa sessão. Então, até, Fabiano, dando um tempinho, até para que eu tenho certeza que a imprensa vai querer colher algumas informações tuas aí. Então, está suspensa a sessão, iniciamos em 10 minutos.